Nós iremos entrar agora no conteúdo da NB2, de elementos de máquinas 1. Nessa primeira parte do conteúdo, iremos falar sobre rolamentos. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre indicação de tipos, rolamentos de rolos, rolamentos de agulhas e disposição dos rolamentos. Tá? Bom, primeiro, todo projeto que precisa de um rolamento, você tem que imaginar que você precisa selecionar o tipo. São inúmeros tipos de rolamento, tá? E aí você precisa escolher o tipo adequado para a construção mecânica. Para fazer isso, você precisa entender quais são os tipos de rolamento e também precisa entender quais são os tipos de esforços, né? Além de entender questão de dimensões e por aí vai, ok? Então, quanto aos esforços ou solicitações, são três tipos: radial, axial e combinada. A primeira é a carga radial. Radial lembra o quê? Raio, ok? Então, a carga radial ela é uma carga que ela é no sentido do raio, tá? Ela atua na direção dos raios do rolamento. Aqui você tem as vistas do rolamento e como que acontece a força radial, ok? Aí você tem o raio interno, o raio externo do rolamento, e aí a força radial que ela atua na direção do raio desse rolamento. O segundo tipo de esforço é a força axial. A axial, ela lembra eixo. Então, a força axial, ela é uma carga que atua na direção do eixo, tá? Então, um rolamento que ele vai ter uma carga nessa direção, ele é um rolamento que aguenta a carga axial, ok? E além disso, nós temos a carga combinada. É quando existem cargas radial e axial que atuam simultaneamente no rolamento, tá? Obviamente que essa carga combinada, ela, por exemplo, pode ser uma carga que está acontecendo aqui. Essa força, quando ela for decomposta, você decomposta em força radial e força axial. Podem ser forças diferentes, causadas por coisas diferentes, ou pode ter uma força só inclinada que ela vai ser decomposta em radial e axial. E aí, para isso, nós temos vários tipos de rolamentos, né? Primeiro ponto é entender o tipo da solicitação e agora o tipo do rolamento, ok? Bom, nós temos primeiro os rolamentos de esferas, tá? E aí você tem de uma carreira de esferas, fixo de uma carreira de esferas, é bem comum esse rolamento. Ele suporta carga radial de intensidade média e carga axial leve, sendo recomendado ainda para altas rotações. Devido à sua versatilidade, custo reduzido e amplamente utilizado. A gente vê muito esse rolamento em bicicleta, né? Nos cubos de rolamento das bicicletas, essas mais básicas, né? É um rolamento desse. Ele é muito utilizado mesmo. Tem ele radial separável de esferas, tá? A diferença é que você consegue, ele é separável, ele favorece a montagem em série dele, ok? Separável, no caso, você consegue, tá vendo? Remover essa peça aqui de lado. E não é fechadinho aqui também. Essa é a diferença. Mas o interno máximo dele é 25 milímetros. Tá? Esses rolamentos eles têm uma certa limitação. Ainda o de esfera, você tem um contato angular. Esse contato angular ele não é desmontável, embora pareça que ele não é desmontável. Tá? Por esse motivo, só que ele só aguenta a carga axial em um único sentido. Ele aguenta a carga radial, porque o rolamento de esfera tem essa possibilidade, mas ele aguenta a carga axial em apenas um sentido.
E nessa situação, o que acontece? Você geralmente usa ele montado de maneira contraposta com outro rolamento, que vai aumentar essa carga no sentido oposto. E aí os dois juntos, eles vão aumentar a carga nos dois sentidos axiais e, obviamente, no sentido radial, tá? Ele é muito usado em fusos de máquinas e ferramentas. E também tem um rolamento de 4 pistas, onde você tem gaiolas de poliamida reforçadas com fibra de vidro. Elas são adequadas, de maneira que você vai conseguir suportar temperaturas de serviço constantes de até 120 graus. Ok? O autocompensador, ele tem duas carreiras de esferas, tá? O furo pode ser cilíndrico ou cônico, e ele tem um anel externo côncavo. O que significa isso? Ele permite uma leve rotaçãozinha aqui, nesse sentido. Por isso ele é chamado de autocompensador. Ele é usado quando tem que houver necessidade de compensar desalinhamentos nas flexões do eixo ou deformação da caixa. Então, quando você não tem um alinhamento perfeito, ele é recomendado, tá? Porque ele tem essa função de compensar um alinhamento pequeno, óbvio, né? Você tem de contato angular de duas carreiras de esfera, ok? E aí é indicado quando você tem tanto carga axial quanto carga radial. Esse cara aqui é o seguinte, é a mesma coisa desse cara aqui, ó, de contato angular, né? Só que esse contato angular, o que eles falam? Por esse motivo é montado contraposto a outro rolamento. Quando você utiliza esse contato angular de duas carreiras, já não precisa mais fazer aquela questão de montar dois rolamentos contrapostos, tá? Porque ele já vai fazer a função sozinho ali, ok? E depois você tem um rolamento de contato angular de esfera de duas carreiras, que a gente acabou de falar. E aí existem rolamentos também axiais de esfera, tá? Rolamentos axiais. Nos rolamentos radiais, você percebe que o contato se dá interno e externo, né? O movimento é entre a parte interna e externa. Já no axial, é entre um lado e outro. Ele é usado nessa situação. Porém, não vai aguentar a carga radial. Vai aguentar a carga somente axial, ok? E geralmente em um único sentido. Não suporta carga radial. Tem ele com escora dupla, tá? Também não suporta cargas radiais, ok? E também tem ele axial de contato angular de esferas, tá? É muito usado em mancais de fusos roscados com portas de esferas em máquinas de ferramentas. Com os axiais de contato angular, consegue-se montar fusos roscados com portas de esferas que avançam com pouco atrito e sem solavancos, permitindo dessa forma uma alta precisão no posicionamento. Eles não são separados, embora pareça, esses rolamentos não são separados. Bom, nós falamos dos rolamentos de esfera, agora nós temos os rolamentos de rolos, ok? Os rolamentos de rolos, qual a diferença para os de esferas? Eles aguentam carga muito maior, tá? Por ser rolo, ele aguenta carga muito maior. Em contrapartida, ele não é recomendado para situações de tanta rotação tão alta quanto o de esfera. Então, cada um tem a sua aplicação, ok? Aí você tem o de rolos cilíndricos, com uma carreira de esfera, separado, facilita montagem e desmontagem. Você tem o de rolos cilíndricos com dupla carreira, vai aumentar a carga maior, obviamente. Você tem de rolos cilíndricos com a presença de uma gaiola, sem gaiola, tá? Ele é desmontável, indicado para altas rotações.
Mas, lógico, não são rotações tão altas quanto os de esferas, tá? E o de rolos cônicos, tá? É separável, ele admite carga axial em um único sentido, e aí, igual aquele de esfera, também que era de um sentido só. Nesse motivo, ele é montado em pares, X ou O. E aí, eu vou mostrar para vocês depois como é essa questão de montagem X, montagem O, e por aí vai. E aí, você tem os de rolos esféricos, tá? Rolos esféricos, você tem uma alta capacidade de carga radial e tem uma compensação de desalinhamento, absorvendo choque na direção radial. A capacidade dele de absorver carga axial é reduzida, e nesse rolamento é possível encontrar dois tipos, de furo cilíndrico ou cônico. E você tem também o autocompensador de rolos. Você tem o autocompensador de esferas, e você tem esse que é o autocompensador de rolos. Cargas maiores, porque é de rolos, porém ele também tem esse poder de resistir um certo desalinhamento. Pequeno, é lógico. E por fim, o autocompensador de rolos axial, tá? Você tem ele radial, autocompensador, e você tem axial também autocompensador. É indicado para altas cargas axiais e altas rotações. Consequente, consegue ainda suportar carga radial desde que ela não ultrapasse a intensidade de 55% da carga axial. Olha que bacana. Ele é altas cargas radiais e ainda uma carga axiais e ainda uma carga radial que pode chegar até 55% da carga axial. Então, os rolamentos de rolos são muito utilizados na questão de altas cargas. E aí tem os de agulhas, né? Agulhas, você tem esse de coroa de uma, são chamados até de coroa aí. Coroa de agulhas de uma carreira, são compactas, leves. De dupla carreira, mesma coisa. Rolamento de agulhas de uma carreira, tá? A coroa, por que esse aqui é chamado de coroa e esse aqui é chamado de rolamento? A coroa, você percebe que ela não tem essa carcaça externa nem a carcaça interna. Não tem essas carcaças. Por isso é chamado de coroa. É só os rolinhos com a grade, com a gaiola. E aí tem o rolamento, tá? Que já não são só a gradezinha, a gaiola com os rolos. Tem a parte externa e a parte interna, igual aos demais rolamentos. Nesse caso, ele aguenta maior carga do que as coroas. Bucha de agulha com fundo e sem fundo, ok, tá? Com fundo com fundo e sem fundo, beleza? Aqui com fundo você vê que é fechado, aqui não. São compostos uma coroa de agulhas e uma chapa fina de aço, temperada com anel externo. As buchas sem fundo são abertas em ambos os lados. É utilizado para assentamento de pontas de eixo. E também tem o de agulhas axial, indicado para carga axial em espaço reduzido. E o de agulhas combinados, que tem uma esferinha e tem uma agulha, tá? Essa esfera, ela vai fazer com que aguente uma certa carga axial, porque o de agulha tem a característica só de cargas radiais, tá? E aí, qual é a vantagem de agulhas? Espaço. Eles são pequenos, então eles conseguem se adequar muito a pequenos espaços. Quando você não tem muito espaço para colocar um rolamento de esfera ou de rolos, você pode usar um de agulha, ou um rolamento, ou até mesmo uma coroa de agulhas. E por fim, vamos falar sobre a disposição dos rolamentos. O que acontece? Em algumas situações, você precisa ter mais de um rolamento, tá? Ter mais de um rolamento. E aí, existe a disposição O, X e tandem. Tandem não é apropriado para o rolamento fixo, porque ele possibilita guia axial em uma só direção. Então, esse é o O, tá vendo? A linha de contato das esferas com as carcaças do rolamento, as linhas formam um O, tá vendo? Tem o X, as linhas se cruzam e esse é o tandem, ok? Mesma coisa, disposição em O, X e tandem.
E esse aqui é o chamado tandem ó. Você tem 3 rolamentos, 2 em tandem e o terceiro em ó. Ok? Então, isso é um tipo de disposição de rolamentos. Você percebe que esses rolamentos, quais são o tipo desse rolamento? Volta lá. São geralmente rolamento de contato angular de esferas. Rolamento de contato angular de esferas que necessita de uma associação de rolamentos que a gente está estudando agora. Ok? E aí você tem para par de rolamentos de rolos cônicos fixos, e aí você pode ter também ele. Aqui é para esfera, né? Aqui é para cônicos já. Você pode ter ele em O ou em X, tá? Mancal ajustado, com rolamentos de rolos com disposição X, seus vértices cônicos rolos, e mancal ajustado com rolamentos cônicos em disposição O, em que os vértices cônicos coincidem em B. Não se cortam em C. Ok? Aqui você tem outro tipo de disposição, tá? De rolamentos. Mancal ajustado em O, A, mancal ajustado em X, B. Tá vendo? Esses aqui, que a gente estava falando, esse aqui, ó, é daqui, ó, mancal ajustado com rolamento de rolos cônicos, disposição X. Seus vértices do cônicos rolos, tá vendo? Esse aqui. Esses 4 aqui, B, C, D, esse cara aqui, ó, B, C e D, tá vendo? D, coincidem, disposição O, coincidem, disposição no C, não se coincidem, se cortam, e no D não se encontram, ok? Então, depende muito do afastamento dos rolamentos, tá? Aqui, mancal ajustado em O, mancal ajustado em X. Exemplo, a disposição de rolamento fixo livre. Rolamento fixo. Rolamento livre. Só para entender. Esses casos à esquerda, fixos. E esse da direita, sempre livre. Fixo e livre. Por que fixo e livre? Fixo, você percebe que ele tá todo travado aqui, ó. Todo travado aqui. Por isso é chamado fixo, ele não tem como se mexer. Livre, porque ele tem uma certa liberdade aqui, ó. Esse aqui você pode retirar para poder retirar o rolamento. Então, tem certa parte, tem uma liberdadezinha. Por isso é chamado de livre. Porque tem essa liberdade aqui e fixo está todo travado. Exatamente todo travado. Tá? Essa é a diferença do fixo para o livre. Mesma coisa aqui, ó. Travado, fixo, tá? De contato angular de duas carreiras. Um livre de rolo cilíndrico da série N1. E por aí vai. Fixo, livre. Essas associações acontecem muito nos rolamentos. E aí, por fim, tipo construtivo desse rolamento. Quais são os tipos construtivos do rolamento? E aí, você tem essa escalazinha, essa tabela, que ela vai indicar para você o que você ainda deve fazer. Olha aqui, a legenda. Tudo pretinho, muito bom. Tudo branquinho, impróprio, tá? Muito bom, bom, normal, possível, com restrições e impróprio. Então, por exemplo, o que eu tenho que usar aqui? Ó? Eu quero um furo cônico. Eu posso usar um fixo de esfera? Não. Furo cônico só funciona com um autocompensador de esfera. Tá vendo? Um de rolos cilíndricos, normal possível. Ou um NNU-NN. Tá? O resto não presta. Já um rolamento para carga axial, a maioria é bom. Só o de 4 pistas que não é muito legal. E por aí vai. Então, essa tabela é muito bacana, porque você identifica o tipo da sua construção, identifica o tipo de rolamento e vê se ele é bom. Eu quero uma construção com um atrito reduzido. É melhor pegar um de esferas. Tá? Mas eu quero uma construção com atrito reduzido e com uma alta rotação. Opa, esferas.
Então, por aí vai. Você vai alternando aí sempre, procurando saber, é, procurando saber certinho o que você vai considerar, ok? O que você vai considerar. E aí aqui continua a tabela, né? Os demais rolamentos, mesma coisa. É a mesma tabela essa aqui da gente. Eu só continuei ela, tá bom? E aqui mesma coisa. Você tem rolos esféricos, quais são as aplicações interessantes para eles? Ah, prestação linear para ajuste deslizante. Só dois que são mais ou menos ainda. Mas aqui você já tem mais opções, né? Por aí vai. Então, assim você vai definir, de acordo com a sua construção, qual é o seu rolamento necessário. Obviamente que você pode ter duas dessas situações, aí você vai ter que avaliar qual o rolamento que atende bem as duas situações, tá? Então, assim, é bem tranquilo. Selecionar um rolamento é bem tranquilo. O que eu tinha para hoje era isso, bem basicão, tá? Mais mesmo uma iniciação sobre o rolamento, e na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o dimensionamento desses rolamentos.